Olá, chegamos no módulo mais esperado desse curso, onde agora vamos entrar definitivamente em todos os conceitos e todas as informações que vocês precisam saber sobre o universo das Penny Stocks. Então vamos começar primeiro falando o que são Penny Stocks. Penny Stocks são empresas de baixa capitalização que, pela definição da SEC, lá atrás, eram empresas que valiam até $1. Ao longo do tempo, a SEC, que é a CVM americana, né, a Comissão de Valores, que faz toda a regulação do mercado lá, definiu que hoje, né, o termo Penny Stocks está definido para empresas que têm preços até $5, tá bom? E elas são empresas, tá, que têm até $5 de valor, mas na prática, quando a gente está falando no dia a dia, o que a gente está olhando aqui é para o market cap das empresas. Porque pode acontecer de empresas que têm um preço de $10, mas o market cap continua sendo minúsculo, né, de 10 milhões e por exemplo. Então, no final das contas, não se apegue tanto ao preço, embora, óbvio, a gente está falando de penny stocks que pode custar 0,001, como uma OTC, que normalmente tem esses preços, até $20, mas onde o market cap ele é bem pequeno e a gente vai falar dos níveis de market cap que vocês precisam conhecer, tá bom? E dentro de ainda do que são, elas são empresas que têm uma natureza especulativa, tá? A gente não está olhando aqui para fazer investimentos. E aí a gente entra, né, na questão, né, o que é operar Penny Stocks. Operar Penny Stocks, a gente está falando basicamente de investir, né, e na verdade negociar empresas que têm alta volatilidade. E aqui a gente não está falando em investimentos de médio e longo prazo, tá? A gente está falando em realmente operações de curto prazo que você pode aproveitar dessa volatilidade de preços para assim fazer o seu capital crescer exponencialmente. O foco aqui é conseguir surfar movimentos explosivos. Isso de 10, 15, 20, 30, até 200%. Gente, tem ação que pode subir 20 mil% num dia. Mas o importante é você conseguir pegar o filé mignon desse trade e assim multiplicar o seu capital todo dia utilizando as técnicas que eu vou comentar com você aqui e ao longo do tempo, tá bom? Então, o que é operar Penny Stocks? É surfar esses movimentos dentro do que a gente chama de Momo Trading, que é o que eu expliquei para vocês, que é operar ações que possuem momentum, né? Possuem volume, possuem volatilidade, ok? Então, basicamente, esse é o principal, né? O principal conceito que está por trás das Penny Stocks. E aí você me pergunta, cara, isso realmente funciona? Bom, gente, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu, particularmente, estou nesse mercado há 3 anos e eu já literalmente multipliquei por 10 o meu capital desde quando eu coloquei, tá? E aí eu posso mostrar, né? Eu tenho inúmeros trades, vocês conseguem ver isso nas minhas redes sociais. Eu tenho trades que eu já fiz mais de 800% num único trade, mas eu acho que o mais importante de tudo é um mercado que dá oportunidade todo santo dia, com possibilidade de você ganhar dinheiro sem alavancagem e fazer isso fora do horário de trabalho, né? Vocês que me acompanham aí nas redes sociais veem eu fazendo grande parte do meu dinheiro antes das 9 da manhã ou depois das 5 da tarde. Então abre aí um leque de possibilidade de vocês terem uma renda extra em dólar, tá bom? Mas assim, o que elas têm de tão diferente, né? O que é diferente nelas é o seguinte. Grande parte das empresas que vocês devem conhecer, né, das ações que são negociadas no Brasil, elas são empresas que possuem uma quantidade um percentual delas, né, dos acionistas dessas empresas, como institucionais, players institucionais. O que isso significa na prática? Significa que tem fundos grandes por trás que conseguem segurar o preço da ação e reduzir essa volatilidade
porque, obviamente, eles são acionistas, eles têm que se preocupar com o quanto o PL do fundo deles, a cota do fundo deles, vai mexer. Então, quanto mais players institucionais na ação, mais difícil, ou pelo contrário, mais correto o valor dessa empresa está. Porque lá eles têm ferramentas necessárias e informações privilegiadas, por eles serem acionistas com muito percentual na empresa, para realmente saber o valor da empresa e segurar o valor dentro de um range, obviamente, de preços que pode ser a expectativa futura dela. Agora, quando a gente está falando desse universo, grande parte dos fundos, dos principais fundos norte-americanos, eles, dentro do regulamento do fundo, não podem operar esse tipo de empresa, porque eles têm, provavelmente, um valor mínimo de market cap que esses fundos precisam, as empresas precisam ter para esses fundos investirem. Então, como a gente está falando de empresas que têm 10, 15% apenas de institutional ownership, que é o quanto que fundos institucionais são donos dessas ações, isso significa que grande parte das ações que estão disponíveis no mercado, que é o free float, que você já sabe o que é, está literalmente na mão do varejo. E pelo fato de estar na mão do varejo, significa que ele se torna um mercado ineficiente. Lembram da teoria de Dow? Que a gente explica, né, que o Dow fala que os preços refletem tudo? Sim, ele reflete tudo em mercados eficientes. Então, o que tem de grande diferença nesse mercado é que ele é um mercado ineficiente. O que na prática significa isso? Significa que a informação que existe no mercado que realmente possa dar o valor real das empresas, né, que simbolize no mercado o valor dessas empresas, ele não é muito claro. Então, essa volatilidade ela acontece por expectativas diferentes das pessoas e também por um fenômeno de mercado que é causado principalmente pelo free float baixo e pela quantidade de pessoas e os players que existem nesse mercado, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, gera manipulação. Existe muita manipulação nesse mercado. E essa manipulação é literalmente fazer preços explodirem de preço sem fundamento nenhum. E aqui a gente já volta a mais um ponto. O que são, né, penny stocks? O que elas têm de diferente? São empresas que em grande parte estão em dificuldade. Empresas que a visão de médio e longo prazo delas é de queda. A tendência primária, que vocês já entenderam no módulo de análise técnica, é de queda. Então, o que significa isso? Quando tem essas explosões de preço, acaba acontecendo inúmeros fenômenos, que vocês vão entender um pouco melhor aqui, que geram esses movimentos explosivos, né, e permitem inúmeras oportunidades de ganho para surfar esse movimento, seja na alta ou na queda. E aí, mais uma pergunta que eu quero responder para vocês, que eu recebo: o que me fez entrar nesse mercado? É basicamente uma soma de todas essas variáveis. Quando eu operei por muito tempo o mercado brasileiro, eu tenho mais de 14 anos de mercado, e operando o mercado brasileiro, eu não encontrava uma vantagem competitiva. Eu não encontrava ativos que me gerassem volatilidade, que me gerassem oportunidade de ganhar dinheiro reduzindo o meu risco, ou seja, operando sem alavancagem. E aí eu descobri o mercado americano, onde hoje, né, eu conheço inúmeros traders que já multiplicaram, já transformaram mais de, sei lá, 500 mil, transformaram $500 em mais de 10 milhões operando nesse mercado. Então, o que a gente está aqui agora, o que eu vou trazer para você, os conceitos que eu vou trazer, vai ser a base fundamental, tá, para vocês conseguirem estar preparados para entrar nesse mercado e poder mudar a vida de vocês, porque eu tenho certeza que se você se dedicar, se você estudar e ter uma visão de longo prazo, você pode sair daqui a alguns anos. Eu falo alguns anos porque é isso, não é daqui para noite, não é que amanhã você já vai começar a ficar rico. Você precisa se dedicar, estudar, como eu fiz, para conseguir chegar lá e possivelmente ter uma liberdade financeira que esse mercado eu já vi inúmeras pessoas conseguirem ter com isso. Agora, tem uma pergunta também que vem, né, muito para mim, as penny stocks, elas são perigosas? Bom, basicamente, né, quando a gente fala de penny stocks, a gente está falando de empresas especulativas, né? E basicamente o que você precisa é muito estudo, porque se você tiver estudo e saber interpretar notícia, interpretar
todas as variáveis, preço, free float, market cap, um pouco do que a empresa faz, o que o mercado está falando sobre essa empresa, você vai ter todas as ferramentas necessárias para conseguir tomar as melhores decisões e assim ser rentável, né, no seu dia a dia. E aqui também já fica mais um detalhe. Parabéns para você que adquiriu esse curso, porque não tem nenhum conteúdo desse no Brasil. Esse é o primeiro conteúdo mastigado que eu trago para vocês sobre esse universo de penny stocks. Então vocês vão ser pioneiros nesse mercado. Vocês vão ter a possibilidade de espalhar esse conteúdo, esse conhecimento para outras pessoas, com o objetivo do que eu quero criar, que é a principal e única comunidade no Brasil de traders que operam nesse mercado e possam ganhar dinheiros juntos, tá? Então, bom, elas são perigosas? Não. Na verdade, assim, elas são voláteis. Elas só são perigosas para quem não tem conhecimento e não quer se dedicar para poder aprender e saber como ganhar dinheiro nesse mercado. E aí a última pergunta, né, que é só para solidificar o que eu vejo de mais legal, né, o que é mais legal nesse mercado, é exatamente a questão da volatilidade e você poder fazer retornos de 10, 15, 20% do seu capital no mesmo dia, tá? Então a gente tem a possibilidade de uma conta muito pequena, comprando ativos baratos, você multiplicar o seu capital e possivelmente em semanas ou meses, posso dizer com certeza em anos, você vai pelo menos dobrar o seu capital, né? E muitas vezes, possivelmente, né, transformando $1.000 em $10.000 possivelmente ao longo de poucos anos, tá bom? Então esse é o principal, né? Esse é o principal embasamento que eu quero dar para vocês do que é esse universo, para a gente começar a entrar agora em outros temas, em outros capítulos dessa jornada que está só começando.